Então, fico contente de poder celebrar com vocês nesse novenário da misericórdia de Jesus, misericordioso. E também vivi um pouco para dividir com vocês, né, a experiência que estou vivendo, que me foi confiada nesses dias, nesse ano, de missionário da misericórdia. Agora, eu vou falar a vocês em dois momentos. Primeiro, contar um pouco, né, do que aconteceu nessa viagem, né, para esse meu mandato missionário do Papa Francisco, na quarta-feira de cinza última, e depois uma palavra também, né, sobre este ano da misericórdia, né, de forma geral. Primeiro, a última vez que estive aqui foi lá na novena preparatória para o Natal, né, em dezembro, era alguns dias antes do Natal. E um pouco o Evangelho de hoje, olha que também está nos dizendo isso, né? Simão Pedro e os outros discípulos, se tinha uma coisa que eles sabiam fazer na vida era pescar. Não tinham pescado nada naquela noite. E aquele sujeito lá, que eles não tinham reconhecido de imediato, mas não tinham reconhecido vírgula, não é? Eles não tinham reconhecido o aspecto físico de Jesus, mas eles tinham sentido a presença de Jesus naquela figura. É tanto que eles tinham sentido que era algo diferente que obedeceram. Aquele que eles não tinham reconhecido disse: jogue a rede de novo. Ora, eles poderiam muito bem mais ter ensinar nós a fazer as coisas. Nós somos velhos assim, não, imediatamente obedeceu. E qual foi a recomendação que Jesus fez? Foi essa aqui, né? Atirem do outro lado a rede. E eles fizeram. Agora veja, na vida da gente, às vezes parece que as coisas estão meio assim, né? Não dá certo. As coisas acontecem de uma maneira meio desmantelada, a gente fica decepcionado, triste, volta como aqueles pescadores voltavam aquela manhã, né, abatidos, né? Poxa vida, a gente sabe fazer e não deu certo. É tão difícil, né, a gente saber que sabe fazer as coisas e de repente a gente descobre que não acertou. Cadê as mulheres, né, que cozinham feijão e arroz e um certo dia acaba queimando arroz. Mas a pessoa queimar arroz, né? Toda mulher sabe fazer, como é que queima, né? E ele atirou a rede do lado. O que é? Olha, a catequese do apóstolo, do evangelista, quando escreveu esse texto, está para nos dizer exatamente isso. Olha, não vamos nos deixar abater. Não vamos nos decepcionarmos conosco mesmo. Vamos tentar de novo. Não vamos nos render às dificuldades da vida. E veja só, né? Às vezes, também isso me parece lá em casa, na família da gente, no trabalho. Quantas vezes lá no trabalho você é obrigado a sentar perto de alguém e do outro lado tem alguém que não lhe dirige a palavra, que não quer conversar com você, que você sabe, poxa vida, que é meio agressivo. E a gente, muitas vezes, né, se deixa levar pela tristeza, né? Minha gente, é tão fácil. Se a criatura do meu lado direito não quer falar comigo, então procura alguém do outro lado. Eu não devo parar ali a me lamentar e a pensar que perdi meu dia, que está tudo perdido, está tudo isso. Não, olha, o mundo é tão grande, né? Era tão fácil jogar a rede do outro lado. 153 grandes peixes pescaram. 153 dizem os estudiosos bíblicos que era, na verdade, a quantidade, né, a variedade de peixes existentes ali no lago, naquele período da história. Então, tinha 150 tipos de peixes diferentes. Então, eles pescaram um, né, tipo de peixe diferente. Cada peixe
de cada tipo um peixe, né? Para dizer, né, que estava tudo ali, né? Não tinha sequer de se lamentar, puxa vida, eu queria pescar uma sardinhazinha. Tinha sardinha. Ou queria pescar, quem sabe, um bacalhau. Tinha bacalhau também, tinha tudo. Então não faltou nenhum tipo de peixe. Tinha para todos os sabores, todos os gostos. Então que a gente possa também, né, viver esse clima de vida nova, de ressurreição, né, nessa atenção. Primeiro ensinamento da página do Evangelho de hoje é esse aqui, né? Os discípulos, né, não param, procuram fazer alguma coisa na vida, procura colocar em ato, né, aquilo que sabem fazer. Muitas vezes, né, a gente peca, e eu disse no ato penitencial, a gente peca também, não é somente pelo mal que a gente faz, a gente peca também pelo bem que a gente deixa de fazer. Não é somente o mal que é mal, mas deixar de fazer o bem quando se pode é pecado também. E os discípulos naquele dia, né, eles decidiram fazer alguma coisa. Dons e talentos Deus deu a todos nós. A gente precisa sair, né, muitas vezes daquela situação de pobrezinho, né, de coitadinho, né, que faz pena, não sei fazer nada. Não é verdade. Todos nós podemos e devemos fazer qualquer coisa. Se lembra de Santa Teresinha? Santa Teresinha, do Menino Jesus, o grande sonho dela, e por isso também ela entrou, né, para o convento, era ser missionária. Se tornou padroeira das missões. Sabe quantas missões ela foi? Nenhuma. E é padroeira das missões. Por quê? A um certo momento ela disse: espera, minha, né, debilidade física não me impede de ser missionária. Passou toda a vida rezando pelos missionários. É a grande missionária. Então veja, né? Nenhum de nós pode pensar que não posso, ou que não sei fazer nada. Podemos e devemos fazer alguma coisa. Agora, voltando um pouquinho, depois, quando fui essa viagem, né, em Roma, foi o que aconteceu. Naqueles dias antes, tínhamos que comprar a passagem, e já disse isso aqui uma vez sempre na catedral, mas muitos de vocês não estavam. A um certo momento, né, compramos a passagem, e quando eu recebi a passagem, não sei porquê, né, eu coloquei na mente de que a viagem seria dia 1º de fevereiro, porque o encontro com o Papa seria 8, 9 e 10, então chegava alguns dias antes. E assim me preparei. 1º de fevereiro era segunda-feira, então também na vida da paróquia eu podia estar tranquilo até o domingo e viajar na segunda-feira. Na segunda-feira o Padre Vanderlan e o Padre Francisco foram me deixar em Brasília, porque o voo era direto de São Paulo para Roma. Tá bom. E chego lá em São Paulo, todo mundo foi lá fazer o guichê e também estou lá na fila. Todo mundo era atendido assim, digamos, com uma certa rapidez. Aí quando chegou a minha vez, o negócio parou. Eu disse: não, e só vi alguém lá com essa minha passagem para cima e para baixo, não me dava uma resposta. A um certo momento, uma funcionária lá disse: senhor, olha, o senhor não pode viajar. Eu disse: como não posso? Disse: a sua passagem era para ontem. Eu cheguei 24 horas depois no aeroporto. Alguém disse que é porque eu sou baiano. Não é bem assim, né? É que eu tinha, não sei porque, eu estava convencido, também os padres foram me levar em Brasília, né? Eu convencido que era de 1º, e não vou, era de 31 de janeiro. Tá bom, depois disse: olha, vamos ver o que se pode fazer, mas depois me deixaram claro que quando acontece isso a gente perde a passagem. Teria perdido a passagem. Eu digo: mas eu vou esperar um pouquinho. Se eu só espera, vamos esperar a gerente chegar, ver o que resolve.
E eu fui rezar o texto no cantinho, né? É claro que um pouquinho preocupado, meio triste, fui rezar o texto, pedi a uma santinha que eu conheço, que eu já falei com vocês uma vez, né? A Beata Lindalva, que é uma beata lá de Salvador, que foi minha paroquiana. Então, eu disse, a Beata Lindalva, olha, rezou aí esse negócio, né? Lá no quarto mistério, eu estava lá rezando meu texto, quando começaram a chamar no serviço de som do aeroporto, eu fui lá no guichê de novo e me trataram muito bem. Disse, olha, né, o senhor, né, tem muita sorte, porque o avião que o senhor deveria ter viajado ontem, né, tinha excesso de passageiros. Então, na verdade, o senhor pode embarcar daqui a pouco no próximo voo. Depois eu soube também, aquele avião saiu no domingo, 5 horas da tarde, chegou em Roma na segunda-feira, 9 horas da manhã. Na terça-feira, 9 horas da manhã. Eu saí na segunda, 5 da tarde, cheguei na terça, 7 horas da manhã. Eu cheguei primeiro do que o outro avião, porque o outro avião teve problemas técnicos, tiveram que fazer 2 escalas forçadas. E eu ainda cheguei primeiro do que eles. Então eu disse, poxa vida, né? Creio que seja realmente vontade de Deus que viesse nessa viagem, né? E ali depois, vocês sabem, eu acho que acompanharam pela televisão, né? Tivemos a oportunidade de ter vários encontros. Primeiro, diante das escolas, né, de São Padre Pio, né, que em Roma, o Padre Pio, atenção, que o Padre Pio hoje é muito amado na Itália e em Roma em particular, mas não foi sempre assim não, viu? Padre Pio, durante quase toda a história do seu sacerdócio, ele era cidadão não grato em Roma. O pessoal de Roma não queria nem ouvir falar dele, nunca gostaram do Padre Pio. Depois é que vieram aprender a amar o Padre Pio. O Padre Pio passou todo o tempo, né, atendendo basicamente as confissões, fazendo exorcismo, tudo isso, mas era dedicado sobretudo ao sacramento da confissão. E tinha também São Leopoldo, que era um outro santo franciscano que o Papa quis, né, que tinha vivido lá no norte da Itália. Então o Papa quis também que trouxesse o corpo de São Leopoldo lá para Roma. E foi muito bonito, né, porque alguns dias antes da missa com o Papa, teve, né, toda a cidade mobilizada, né, para visitar o corpo desses 2 santos. Padre Pio, são 48 anos que morreu, né, e o corpo dele é intacto. Só a mão é que estragou um pouco, e depois teve que fazer um certo restauro, né, tem uma espécie de luva, que era exatamente a mão da absolvição, a mão que ele usava para absorver os pecados, né? E agora o resto do corpo não, é completamente intacto, né? Parece, a gente chegava assim, a primeira vez que eu fui visitá-lo, a gente chegou de noite, 3 horas da noite, parecia que tinha morrido no mesmo dia de tarde, né? O corpo estava lá, igualzinho, né? E a barba de Padre Pio, 48 anos depois, a barba dele ainda hoje continua crescendo. De vez em quando ele precisa parar a barba. Então é como se fosse realmente, né, uma pessoa vivíssima. Bem, tivemos esse encontro e depois, em 3 momentos, a gente se encontrou com o Papa. Primeiro, na segunda-feira, na segunda-feira, a gente se encontrou com o Papa, porque eu cheguei uma semana antes. Na segunda-feira seguinte, a gente teve um encontro com o Papa. Eu fui porque era com os franciscanos, então pude participar também daquele encontro. E ali teve uma audiência privada com o Papa. Depois, na terça, tivemos outro encontro. Primeiro se reuniram, né, vários grupos para fazer um momento de adoração em locais diferentes. Os padres que foram no Brasil se reuniram em uma certa igreja de Roma. Depois a gente se dirigiu ao local determinado e ali de novo o Papa se encontrou. Nesses encontros
o Papa falava, desse ano da misericórdia. O que é que sentia realmente no seu coração e como, sobretudo, como nós confessores deveríamos agir neste ano. Então, em síntese, o Papa sublinhou várias vezes que a gente deve ser não padre da misericórdia, mas um pouco mãe de misericórdia. De tratar os pecadores, aqueles que procuram sobretudo o sacramento da confissão, com um espírito de verdadeira mãe. Agora, vejam só, se eu voltar um pouquinho aqui para a gente entender, porque nesses encontros com o Papa lembrou. Primeiro, lá no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, tem uma coisa que vocês todos já ouviram falar, chamada Lei do Talião. A Lei do Talião era aquela lei que Moisés anunciou para o povo, que determinava que agora em diante, na nossa comunidade, do povo de Israel, as coisas serão assim, olho por olho, dente por dente. E a gente pensa que essa orientação de Moisés era terrível, não era uma coisa ótima naquele momento. Porque antes da lei do Talião, o que predominava era a lei da vingança. Então, se eu chegasse a fazer mal ou a matar uma pessoa, a família daquela pessoa morta tinha o direito de se vingar de toda a minha família. Mas só que quem fez o mal não foi a minha família, fui eu sozinho. Então, quando Moisés promulga a lei do Talião, veja que já foi uma evolução. Disse, não, vamos fazer um por um, não vamos exagerar nas coisas. Agora escute, isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus vai vir e ensinar uma outra coisa, que é o perdão. No Antigo Testamento não existe o perdão. Existe no máximo a suportação, suportar as fraquezas do outro. Mas perdão, no sentido cristão, não existe no Novo Testamento. Só em Jesus é que a gente vai encontrar de fato o perdão, a ponto que parece que Jesus até exagera, mas ele sabia o que estava fazendo, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, rezar pelos inimigos, andar 2.000 passos com alguém que te obrigou a andar 1.000 passos com ele. Se alguém te rouba a camisa, dá também as calças, Então, coisas desse tipo, Por quê? Porque Jesus sabia o que estava fazendo. Então, é esse caminho que o Papa vai descrevendo que nos leva a esse estado de vida de misericórdia. Agora, o que é misericórdia especificamente, minha gente? Misericórdia, me parece que quando a gente fala misericórdia, pelo menos 2 coisas vêm de imediato na nossa mente: pecado e perdão. É mais ou menos isso, mas o Papa disse, não é simplesmente isso, mas é a junção de 2 termos. Misericórdia é a junção de 2 termos: miséria e córdigos, isto é, coração. Então, quando a gente ouvir falar em misericórdia, a gente deve ter bem presente que a misericórdia, ela é construída sobre esses 2 pilares: da miséria, isto é, do erro, do pecado, mas também sobre o pilar do coração e do coração de Deus. Daí o termo misericórdia, que é a minha miséria colocada no coração de Deus. Quando a minha miséria vem depositada no coração do Senhor, eu vou experimentar o amor de Deus. Então, isso é a misericórdia, dizia o Papa. É experimentar o amor de Deus naquela situação mais dolorosa, sofrida e até pecaminosa que eu vivo. Porque acredito em Deus, sinto o seu grande amor por mim. Mas basta ter a vontade de dar um pequeno passo.
Porque às vezes a gente não consegue dar um pequeno passo. Mas o Papa, no outro dia, escreveu para o jornalista e disse: olha, naquela frase que diz assim, não é preciso dar um pequeno passo, escreve, coloca assim: é preciso ter a vontade de dar um pequeno passo. Viver o ano da misericórdia não é a gente se tornar misericordioso de um momento para outro. Não é isso não. Mas pelo menos isso, minha gente, que neste ano a gente tenha a vontade de sermos misericordiosos. Sermos misericordiosos com as pessoas de nossa casa, da nossa comunidade, do trabalho. Porque essa vontade é o que vai transformar a gente. Quando quinta-feira santa, lá na catedral, o Frei Josué me disse: padre, o senhor pode celebrar na próxima sexta hoje, lá na comunidade? Veja só, desde aquele momento, eu fiquei pensando no dia de hoje, com vontade de vir celebrar hoje. Então, na verdade, a nossa missa, gente, a nossa celebração eucarística, ela não acontece quando a gente chega aqui. Ela acontece antes. Acontece quando a gente, um dia antes, ou alguns dias antes, a gente decide de vir. É ali que começa o encontro com Jesus. A misericórdia é a mesma coisa. Ela vai começar a partir do momento que a gente pensar em querer ser misericordiosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.